Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Como que passaram? Como foram de atividades, de estudos na segunda-feira passada? Eu vi que alguns alunos me encaminharam dúvidas sobre a lista, né? Outros me encaminharam a lista já feita, tudo certinho, conseguiram fazer, não me relataram grandes dificuldades. Alguns alunos concluíram com dificuldades, outros não. Então, hoje eu gostaria de corrigir com vocês algumas daquelas questões, conversar um pouco e também escutar de vocês como que foi, como que está sendo. Sei que hoje vocês estão mais tranquilos que o professor Sam, ele vai fazer atividade assíncrona, né? Arthur, boa noite. Bruna, boa noite. Boa noite. Ayrton, tudo bem? Hoje eu também coloquei no SIGA mais um material, eu coloquei a notícia, né, da nossa aula com o link. E também compartilhei um vídeo sobre curiosidades e o contexto histórico do surgimento da trigonometria, tá, pessoal? Lá na Grécia, né? E sobre o Pitágoras também, um pouco. Bem interessante aquele vídeo, então eu recomendo que vocês assistam, tá? E também tem um outro material que eu vou encaminhar hoje no SIGA, muito bom, que é da UBMEP, que são as salas de estudos, tá, da UBMEP, e tem uma sala que é sobre o tema, também que a gente está estudando, e é um material muito legal, muito ilustrativo, e eu vou também encaminhar para vocês, vou encaminhar no WhatsApp e via SIGA, tá? Então, agora, de imediato, eu vou compartilhar com vocês esse documento no Word, aqui, que é sobre a aula de hoje, né? E temos aqui, então, o nosso triângulo retângulo, que é o foco e objetivo do nosso estudo nesse momento da disciplina, tá? Eu encaminhei para vocês um material, eu sei que depois que eu lancei lá, eu achei realmente que é um texto que ficou bem extenso, né? Que numa aula presencial de 2 períodos, talvez a gente não conseguisse estudar um daqueles arquivos, né, que dirá os 3 ou 4 que eu anexei. Então, eu também estou tentando me adaptar, porque eu sei que o tempo de vocês assíncrono não é o mesmo do que na aula, porque quando a gente está em sala de aula, a gente está focado só naquilo ali, né, e quando a gente não está fisicamente num ambiente propício para o estudo e com alguém que nos auxilie, é mais difícil, né? A gente precisa ter muita autonomia para conseguir conciliar e fazer os exercícios. Então, eu recebi e-mail de alunos com dúvidas, questionamentos, que tiveram dificuldade, relataram dificuldades, muito embora as questões que eu coloquei para vocês, elas se limitavam ao teorema de Pitágoras e também as relações lá de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Então, mas claro, né, eu não tenho como prever, porque eu não conheço vocês, eu não conheço nem o nível, eu não conseguia nem verificar o nível de conhecimento matemático da turma, né, e tentar nivelar um pouco isso. Então, essa nossa falta de convívio físico, ela também dificulta a minha preparação de aulas, né, de material que eu vou lançar e enviar para vocês, certo? Mas vamos conversar um pouquinho sobre o nosso triângulo retângulo. Se alguém estiver tentando entrar na sala, algum de vocês, ou estiver conversando, fazendo algum questionamento via chat lá no Meet, eu peço que algum dos alunos que tiver acesso, abra o microfone e fale, participe, porque quando eu estou apresentando aqui, eu não consigo visualizar o bate-papo, tá? De quem estiver digitando lá. Então, eu vou pedir só essa ajuda de vocês aí. Tá? Então, o nosso triângulo retângulo, né, como qualquer triângulo, ele possui 3 lados, 3 ângulos internos, a soma desses ângulos internos formam 180 graus. A característica do nosso triângulo retângulo é que um desses ângulos, ele é um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto, tá? Quanto aos ângulos de um triângulo, a gente pode classificar eles em agudos, obtusos e retos, tá? Como eu tenho um triângulo retângulo e um desses ângulos é o ângulo reto, os outros 2 ângulos são, né, obrigatoriamente ângulos agudos, ou seja, são ângulos menores do que 90 graus, certo? Porque se eu tenho que somar 180, é óbvio que esse ângulo formado aqui
por B e C, a soma deles tem que ser 90. Confere? Concordam comigo? E aí, no material que eu mandei para vocês, tem essas aplicações, certo? Nas tarefas da lista, a gente não contemplou todas as relações do material, tá? Então, vai ter uma nova lista, uma lista 2, sobre as demais relações, essa relação de M e N aqui, certo? Hoje eu vou fazer com vocês algumas questões da lista 1, né, que trata do Teorema de Pitágoras, onde ele informa que a hipotenusa, no meu triângulo retângulo, tá? Vocês percebam que esse triângulo, a hipotenusa tá aqui, ó. Certo? Então, vocês perceberam que cada vértice... Então, o que é um triângulo, tá? São 3 segmentos de retas, tá? Eu tenho 3 lados, que eu chamo de segmentos de retas. Eles são não colineares, porque eles não pertencem à mesma reta, certo? E eu tenho 3 vértices. Então, o ângulo formado entre 2 lados desse triângulo, eu tenho um ângulo de 90 graus, certo? O meu ângulo de 90 graus, ele é o maior ângulo dentro do meu triângulo retângulo. Se ele é o maior ângulo, o lado que se opõe a ele, então aqui eu tenho um A maiúsculo, tá? Percebam que os vértices, então aqui eu tenho um triângulo ABC, tá? ABC maiúsculo. Então, o lado que se opõe ao meu ângulo A, eu vou chamar de A minúsculo, estão vendo? E percebam que é o maior lado do meu triângulo retângulo, é o que se opõe ao maior ângulo, tá? Então, eu tenho aqui o meu vértice B, e o lado que se opõe a ele, eu vou chamar de B minúsculo, que é essa distância de A a C, tá? Aqui eu tenho o meu vértice C do triângulo, e o lado que se opõe a ele, eu vou chamar de C minúsculo. Esse C minúsculo é a distância AB. Então, C é a distância AB, meu C minúsculo, B minúsculo é a distância AC, tá? E o A minúsculo é a distância BC. Agora, a primeira questão da lista de vocês era uma aplicação direta do Teorema de Pitágoras. Eu vi que alguns alunos já fizeram, uns com mais facilidade, outros com menos facilidade, certo? Então, como que eu vou resolver essa primeira questão aqui? Como que eu vou resolver esse primeiro problema? Quais são os dados que eu tenho? Bom, ele é um triângulo retângulo. Primeira informação. Se ele é um triângulo retângulo, sabemos que ele possui um ângulo de 90 graus e outros 2 ângulos agudos, ou seja, menores do que 90 graus, complementares. Pelo teorema de Pitágoras, temos que... O que nós temos pelo teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual a quê? A soma dos catetos ao quadrado. Agora, nesse triângulo, pergunto para vocês, quem é a minha hipotenusa aqui? A hipotenusa é o lado que se opõe ao maior ângulo. Vou informar. Qual é o maior lado aqui? É igual a quanto? Aqui, ó. Vamos olhar para o triângulo. O meu ângulo de 90 graus é o meu ângulo reto, ele está bem aqui, certo? E o lado que se opõe a ele é esse lado que mede 17
centímetros. Um dos catetos eu tenho que é igual a x, certo? Vou colocar fazer um enter aqui. E o outro cateto é x. Esse que sabemos. Então, dados do problema, o que nós sabemos, e aí como resolver? Essa é a minha pergunta para vocês. Aplicando essa lei aqui, e sabendo que a hipotenusa é 17, como é que vai ficar a minha equação? 17 ao quadrado igual x ao quadrado mais 15 ao quadrado. Estão percebendo aqui? Então, a aplicação do teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado, 17 ao quadrado, igual a x ao quadrado mais 15 ao quadrado, que são a soma dos catetos, certo? 7 ao quadrado é 289, tá? O meu x ao quadrado permanece, se mantém, porque ele é o valor desconhecido, mais 15 ao quadrado, que é 225. Resolvendo aqui, então, 289 menos 225 igual a x ao quadrado. Isso aqui é 64, né? Me ajudem, pessoal. Vamos. Quem já fez a lista aí já vai acompanhando. Vamos ver se eu acho uma setinha de implicação aqui. E isso aqui implica que x é igual a quanto? 8. Muito bem, porque é a raiz de 64. Obrigada. Quem falou Indiara? Thailise. Aí, esse x igual a... Que eu achei que era ela que estava se manifestando aí. 64. Então, implicação de novo, x igual a 8. Muito bem. E aí concluímos a nossa primeira questão aqui da lista, tá? Aí a lista trouxe essa segunda questão aqui. Bom, essa daqui eu recebi também dúvidas sobre ela no e-mail. Bom, o que eu estou observando aqui? Estou observando dois triângulos retângulos nessa figura geométrica, certo? Nessa figura plana. Então, eu tenho um primeiro triângulo aqui, onde eu não sei o valor da hipotenusa. E essa hipotenusa aqui é justamente o lado que eu preciso, o cateto do triângulo que eu preciso descobrir o x, certo? Deixa eu ver se eu consigo uma seta aqui para inserir formas. Então, vou inserir aqui, ó. Aqui eu tenho, tô vendo? Esse lado que tá em laranja aqui, eu vou chamar esse segmento, vou chamar ele de Y, tá? Só pra gente... Então, dados do problema. Dois triângulos retângulos, certo? No primeiro, chamaremos a hipotenusa de Y. Esse lado em laranja ali. Vou colocar aqui.
E aí, como que a gente encontra o y do primeiro triângulo? Vamos lá, para o nosso teorema. O que que ele diz? Ele diz que a hipotenusa ao quadrado, bom, se a hipotenusa é o nosso y, é justamente o lado que a gente quer encontrar. Vamos chamar, vamos montar aqui. Y ao quadrado é igual. Vou colocar aqui o que sabemos. Sabemos pelo teorema de Pitágoras que y ao quadrado é igual a quem, pessoal? 6. 6 ao quadrado mais 9. 9 ao quadrado. Muito bem. Então, nós temos que y ao quadrado é igual a 36 mais 81. Vai ficar mais simples, né? Continha mais fácil. Vocês não fritarem tanto o penso. De novo aqui, então, o nosso y ao quadrado é quanto? 81 mais 36, 17. Muito bem. Então, nossa setinha de implicação aqui, vamos aqui. Isso implica y igual a raiz quadrada de 117. Bom, essa raiz quadrada, pessoal, para a gente extrair ela daqui, eu faço uma decomposição em fatores primos. O que que é uma decomposição em fatores primos? Eu penso, bom, o 117, ele divide por 2? Não, né? Ele termina num número que é ímpar. Então, eu penso, ele divide por 3? Sim, né? Porque 7 mais 1 é 9. 9 é divisível por 3, então, bom, é um número divisível por 3. Como eu não consegui construir na lousa digital, eu trouxe aqui, ó, essa decomposição do 117. Só para vocês poderem olhar como é que ela acontece, ó. Então, o 117 divide por 3 uma vez, resulta em 39. Divide por 3 de novo, resulta em 13. Aí o 13, bom, 13 só é divisível por ele mesmo. Então, 13 por 13, resta 1. Tá? Isso aqui é um 1. Então, esse 3 vezes 3 aqui, na verdade, ele significa 3 ao quadrado. Então, eu posso dizer que raiz de 117 é, na verdade, raiz de 3 ao quadrado vezes 13. Porque esse valor aqui, ele é igual ao 117. O 3 ao quadrado vezes o 13. Então, esse 3 que está ao quadrado, ele se cancela com essa raiz. Perceberam? Então, ele pode sair da raiz. Então, eu tenho 3 raiz de 13. Então, eu tenho que o y, na verdade, é 3 raiz de 13. Então, raiz de 117 é, na verdade, 3 raiz de 13. Isso se chama decomposição em fatores primos, tá? Eu vou deixar esse, por enquanto, né, que a professora ainda não está tão tecnológica, vou deixar desse jeito aqui que eu fiz, tá? Mas em breve pretendo atualizar as minhas configurações de tecnologia, tá? Bom, pergunto, terminamos o problema? Não, nós não terminamos o problema ainda, porque eu quero saber quem é x, e eu encontrei recém o y, e o y é essa hipotenusa do primeiro triângulo, certo? Agora, para esse segundo triângulo, quem que eu tenho de hipotenusa? O 12, o lado de 12 centímetros. Aí, um dos catetos é o y, que a gente encontrou, que ele antes era hipotenusa nesse primeiro triângulo, agora ele é um cateto desse segundo triângulo, e o x, que é um outro cateto desse triângulo. Tá? Então, temos um novo triângulo. Agora, para o segundo triângulo,
menos 12 ao quadrado, né? Me corrijam, tá? 12 ao quadrado igual, aqui até vou colocar um parênteses, porque o que eu tenho aqui, na verdade, é um cateto, que é esse y que eu encontrei, que é o 3 raiz de 13. Ao quadrado, mais o cateto, que é o x do problema, né? Que é quem a gente quer descobrir. Isso? Bom, 12 ao quadrado, quanto é? 144, né? Esse é um número também. Bom, gente, para resolver isso aqui agora, trouxe aqui com vocês, ó. Observem que eu tenho 3 raiz de 13. Como que eu elevo isso ao quadrado? Bom, o 3, ele tá fora da raiz. Então, a gente vai elevar ele ao quadrado normalmente. 3 ao quadrado, 9. E aqui, entre o 13 e a raiz de 13, tem uma multiplicação, tá? Então, a raiz de 13 ao quadrado é apenas o 13. Tá? Então, eu tenho 9, que é o 3 ao quadrado, vezes o 13. Porque essa raiz quadrada se anulou com esse expoente 2, tá? Mais o meu x ao quadrado. Então, 144 é igual a 9 vezes 13, 117. 117. Isso. Mais o meu x ao quadrado. Vou colocar uma setinha de implicação para não ficar tão extenso. Então, aqui eu tenho que x ao quadrado, vou colocar. X igual a raiz de 144 menos 117, 27. Aqui, pessoal, de novo, professora, raiz de 27. Bom, eu sei que não é divisível por 2, mas 7 mais 2 é 9, é divisível por 3, então eu já vou pensar numa decomposição em fatores primos, tá? E aí eu fiz aqui de novo, tirei uma foto da minha lista, né? Essas listas eu faço antes de mandar para vocês. E aí eu gostaria de ter uma lousa para poder fazer junto, né? Então, como que eu resolvo isso? Então, como que eu faço essa decomposição? 27, ele é divisível por 3. O resultado dessa divisão é 9. O 9 é divisível por 3, o resultado é 3, que é divisível por 3, o resultado é 1. Bom, então aqui eu tenho 3 ao quadrado. Então, esse raiz de 27, vou colocar aqui só para não ter dúvidas. X é igual, então, raiz de 3 ao quadrado vezes 3. Percebem? Então, daqui, ó, eu tenho que o meu x... Esse 3 que está ao quadrado aqui, ele sai de dentro da raiz. Porque esse expoente, ele se cancela junto com a raiz. Tá? Então, eu tenho 3 raiz de 3. E esse é o resultado final. Resultado final do meu problema de número 2, de letra B, desculpe. Olha o resultado final aqui. O resultado final aqui é 8. Bom, dito isso, então, primeira e segunda questão, eu acho que com essas informações vocês conseguem resolver os demais problemas, né, sobre Teorema de Pitágoras. Ainda naquela nossa lista, tá, tinha outros problemas, né, também de aplicação direta do Teorema de Pitágoras. Um deles era essa questão de número 28, letra A,
tá? O que eu tenho aqui? Eu não consigo observar diretamente um triângulo retângulo, mas eu consigo, de novo, perceber uma semi-reta aqui, um segmento de reta aqui, que vai me proporcionar aqui um triângulo. E essa altura aqui desse triângulo que eu formo aqui é igual ao x. Tá? Eu vou inserir de novo uma reta. Tá aqui, ó, o meu triângulo retângulo, certo? E vocês concordam comigo que o cateto desse triângulo aqui, esse cateto, ele é igual a x, né? É uma projeção aqui. Vocês concordam comigo? Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, que me indica que esse 26 é a hipotenusa, certo? Então, quais são os dados desse problema? X, na verdade, um dos catetos do triângulo em evidência, certo? 26 é a hipotenusa desse triângulo. E tem um valor desconhecido aqui. Como que eu poderia chegar nesse valor desconhecido aí? Quem que tem alguma ideia? Como é que fizeram? Como é que pensaram? Esse lado aqui, ó. Eu fiz 39 menos 15. Isso mesmo, exatamente. Vamos ver se eu consigo aqui. Que o resultado que deu é 24. Então, esse espaço aqui, ó, que eu coloquei aqui, ele é o 39, que é o todo, menos 15 é o outro cateto do meu triângulo retângulo em evidência acima. Agora, como resolver? Pelo teorema de Pitágoras, temos que... O que nós temos pelo teorema de Pitágoras? Vou colocar entre parênteses aqui já que esse resultado, quanto que deu? 13, né? 24. É verdade, 24, tens razão. 24. Então, eu tenho que... voltando aqui, ó, quem é a minha hipotenusa aqui? 26. 26. Então, eu tenho que 26 ao quadrado é igual ao valor que eu quero saber ao quadrado, que é um dos catetos, né? Mais o 24, que é a diferença aquela ali que a colega falou, né? 24 ao quadrado. O meu 26 ao quadrado, quanto que deu? 676. Muito bem. 676 é igual ao meu x ao quadrado, mais o meu 24 ao quadrado, que é 576. muito bem.
Então, eu tenho que 676 menos 576 é igual ao meu x ao quadrado. Sim. X ao quadrado é igual a 100, logo, Raiz de 100. raiz de 100. Tudo bem. Que é igual a 10. Muito bem. Esse é o resultado desse problema, certo? Esse é o de número 28. Trouxe mais um aqui também, que é sobre evidência, tá? Tem um triângulo aqui dentro dessa figura. E também a gente consegue observar uma congruência aqui, tá? Eu tenho lados iguais, por consequência, ângulos iguais. Então, o que eu posso afirmar sobre essa figura aqui, essa letra C? Será que eu consigo inserir um triângulo aqui? Vamos inserir aqui um triângulo, então. Mais ou menos aqui, né? Então, o que eu tenho aqui nessa forma? Eu tenho que a hipotenusa desse triângulo é 13, certo? E a altura e a base que não tem, né? Isso aí. Deixa eu só colocar para a próxima página aqui para não perder as informações. Então, aqui, ó, o que nós temos? Então, esse 13, ele está projetado aqui, certo? Essa altura aqui é 12, esse cateto é 12, hipotenusa 13. Daí eu pergunto, e esse outro cateto aqui? Eu posso dizer que a hipotenusa vou colocar aqui o que sabemos. A hipotenusa é igual a quanto? 13. Um dos catetos É 12. mede 12. O outro, como que a gente vai pensar o outro? A gente pode dizer que esse valor aqui, ó, é na verdade x, que é o todo. Estão vendo aqui? X é o todo, certo? Aí eu tenho duas partes aqui. Vou até colocar aqui uma inserir. Não consigo fórmulas. Aqui eu tenho um outro feixe, ó. Estão percebendo? Então, esse lado do meu, essa base aqui, ó, esse cateto do meu triângulo, ele subtrai esse espaço aqui, o que que é? Não é o x menos essa partezinha aqui. Queria agora a participação de vocês para pensarem comigo como resolver esse problema. Um minutinho para pensarem. Como eu descubro essa base aqui do meu triângulo? Esse cateto.
E aí, pessoal, esse lado aqui, quem é esse lado? Vocês concordam comigo que esse lado eu posso chamar de x menos 7 dividido por 2? Mas não pode resolver pela forma de Pitágoras? E esse lado, ele é desconhecido, né? Como que eu vou saber esse lado aqui? Essa é a minha pergunta para vocês. Vou colocar na fórmula de Pitágoras, eu preciso desse cateto, né? Entendeu? Então, como que eu monto o meu teorema? Quem é a minha hipotenusa aqui na jogada? Vocês compreenderam essa parte? Podemos continuar, então? O que nós sabemos aqui? Como que eu monto agora? Vocês estão vendo esse triângulo, né? Esse triângulo saiu daqui, certo? Para mim, descobrir o valor desse x, que é o todo. Como é, como é que tu tinha pensado no teu, que tu falou, não dá para usar o Pitágoras direto. A gente vai usar ele agora, né? Sim. E como é que tu pensou? Eu coloquei a hipotenusa 13. 13 ao quadrado, muito bem. E um dos catetos 12. Aí ficaria 12 ao quadrado, é isso? Isso. E aí a minha pergunta para vocês era como esse outro cateto? Da onde encontrar esse outro cateto? Porque essa é a dificuldade desse problema. Perceber que o todo é x e que esse cateto do triângulo é o x menos o 7 dividido por 2. Perceberam? O outro cateto sai daí, ó. O outro cateto sai desse resultado de x menos 7 sobre 2. Isso aí, exatamente. É isso aí. É. Então, nós temos x menos 7 sobre 2. Muito bem. Bom, agora ficou mais tranquilo. Agora a gente resolve essa equação, né? Então, eu tenho 13 ao quadrado, 169. 12 ao quadrado, 144. Mais, como que fica esse x menos 7 sobre 2 ao quadrado? Eu vou elevar, deixa eu continuar aqui com a fração. Então, aqui em cima, eu continuo com x menos 7 ao quadrado. E aqui eu já posso elevar ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Beleza? Agora aqui, esse x menos 7 ao quadrado, isso daqui a gente chama de produto notável. Eu até vou colocar, chamamos na matemática, tá, pessoal? A gente chama isso de produto notável. Então, a gente tem que o resultado disso é notável. O resultado da soma... Bom, eu vou colocar só o que é, tá? O resultado disso é sempre o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Ou seja, x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo menos 14x mais 7 ao quadrado, que é 49, certo? Então, continuando daqui,
que nós temos? 169. Eu já posso subtrair esse 144 para cá. Igual a tudo isso aqui. Sobre 4. Professora, o 14x é da onde? O 14x é daqui, ó. Eu vou fazer aqui para ti, ó. Chamamos isso de produto notável. Bom, esse x menos 7 ao quadrado, eu vou menos 7 ao quadrado, estar igual a 2. Eu acho que só fecha um pouquinho o microfone, e aí o pessoal consegue. Isso, na verdade, é x menos 7 vezes x menos 7. Tu concorda comigo? Que qualquer valor elevado ao quadrado é o valor vezes ele mesmo? Então, por exemplo, 8 ao quadrado é, na verdade, 8 vezes 8. Multiplicação aqui, ó. Vou colocar aqui. Eu tenho que multiplicar sempre todos com todos. Então, eu tenho, inicialmente... Deixa eu colocar. Eu tenho que multiplicar esse x aqui, ó, com esse x. Tá vendo? Depois, eu tenho que multiplicar esse x com esse menos 7. Entendeu? Então, eu vou ter aqui x ao quadrado, que é o x vezes x. O x vezes, primeira conta, x vezes x, x ao quadrado. Segunda conta, x vezes menos 7, menos 7x. Aí, próxima conta, 7 vezes x, que é menos 7x. Aí, a próxima conta, qual é? 7 vezes 7. Que é positivo. Aí eu tenho aqui sobre sinais, regras de sinais, tá? Positivo, positivo, resultado positivo, tá? O resultado aqui, sinais iguais, resultado positivo. Então, eu tenho menos 7 vezes x, menos 7. X vezes menos 7, menos 7x. Agora, quando eu tenho menos 7 com menos 7, aí eu vou ter mais 49. E isso tudo aqui é igual a x ao quadrado como eu tenho 7x aqui, eu tenho... Então, isso aqui é um polinômio, certo? O expoente do meu x, nesse caso, é 1, eu posso somar. Percebe? Isso daqui eu somo. Então, isso aqui vai dar... E se eu devo 7 e devo 7, eu fico devendo 14. Certo? Eu somo as dívidas. E aí, mais o 49. E aí, dali o 14. E aí, eu chamo isso de produto notável, porque o resultado... Agora, observem aqui comigo. O resultado disso é o resultado de uma multiplicação. Ou seja, eu estou multiplicando x menos 7 com o x menos 7. Então, o produto, o resultado dessa multiplicação é notável. Porque toda vez que eu tiver algo assim, a mais b ou a menos b, eu vou ter um produto notável, que significa o quadrado do primeiro termo, que é o x,
menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes 1 vezes menos 7, menos 14, mais o quadrado do segundo. Então, o resultado disso, desse produto notável, é sempre o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Ou seja, isso aqui. Certo? Aí, bom, a nossa conta, isso é só a ponta do iceberg, né? Como eu falo para vocês, nós estamos aqui resolvendo o nosso triângulo retângulo, certo? Aí, desse triângulo retângulo, eu chego numa equação desse tipo aqui. Aí, ok, compreendido agora? Não sei qual foi quem perguntou, se conseguiu. Ok, professora, entendi sim. Tá, então tá bem. Mas qualquer coisa, vocês me interrompam e perguntem, tá? Aí, 169 menos 144. 25, né? Isso. Sim. Agora, esse 4 que está dividindo tudo que tem aqui, ele vem para o outro lado, multiplicando. Então, 25 vezes o 4 igual ao nosso produto notável aqui. Só essa parte de cima. Então, daqui, 25 vezes 4, 100. 100. Menos o 49, né? Eu posso colocar o 100 para lá. Bom, gente, então, vou colocar aqui. Alt igual. Isso tudo aqui menos o 100 é igual a zero. Concordam comigo? O 100, que é do 25 vezes o 4. E daqui, esse 49 menos 100, qual é o valor que eu tenho? Menos 51, né? Isso? Confere aí com vocês. Aí chegamos em uma equação do segundo grau. Bom, por que a gente chama de equação do segundo grau? Isso daqui é um polinômio. Professora, dá para aplicar Bhaskara, né? Isso aí, exatamente, muito bem. Chegou agora no ponto. Isso aqui que eu coloquei aqui para vocês é um polinômio do segundo grau. Do segundo grau, porque o expoente da minha incógnita, do meu valor desconhecido, é igual a 2. Então, se ele é igual a 2, ele é do segundo grau, tá? Agora, quando eu incluo um sinal de uma igualdade, então, por exemplo, tudo isso aqui é uma equação. E se é uma equação, eu consigo resolver, tá? E aí, é uma equação do tipo ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Bom, pessoal, professora, da onde esse A, esse B e esse C? Pessoal, A, B e C são, na verdade, números reais, tá? São valores. São os coeficientes da minha equação. No caso dessa equação que nós temos aqui, quem é o coeficiente A? É 1. Isso aí. Quem é o coeficiente B? Menos 14. Quem é o coeficiente C? Menos 51. Certo? Aí, para resolvermos uma equação do segundo grau,
utilizamos a seguinte fórmula. Quem lembra? X é igual. Quem lembra da fórmula de Bhaskara? Menos B, mais ou menos, se eu consigo, mais ou menos, raiz de B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. Tudo isso sobre isso aí. Nossa, sumiu a minha equação, peraí. Ah, ela veio para cá, foi isso. Tudo isso sobre 2A. Essa daqui ficou comprida, isso aí. Nossa, tá, bom. Tudo isso sobre 2A. Só vamos pegar aqui. Até chegar aqui tudo bem, né? Tranquilo. Compreendemos. Então, como que eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara nessa equação aqui, oriunda do nosso problema do triângulo? Então, pela equação do problema, temos A igual a quanto? A igual a 1, B igual a menos 14 e C igual a menos 51. Confere? Daí, vou colocar aqui, ó. Então, nós temos que, para essa equação, o meu x, ele é igual menos b, mais ou menos, raiz. Acabei não colocando os valores, né? Vou reescrever ela aqui. B ao quadrado, menos 4ac sobre... Quem é o meu B? No lugar do B, vou colocar o coeficiente menos 14. Quem é o meu B aqui de novo? Menos 4. Quem é o meu A? 1. Quem é o meu C? Menos 51. Quem é o meu A? 1. Então, x igual. Aí aqui, menos com menos 14, mais 14. Até quando é mais, a gente não precisa colocar, né? Então, nem vou colocar. Mais ou menos, raiz de quê? Menos 14 ao quadrado. Aí, menos 14 com menos 14, resultado positivo, tá, pessoal? Expoente par, resultado é sempre positivo, tá? O resultado de 14 ao quadrado é 96. Isso aí. Mais 204. Tudo isso sobre... Isso aqui, 204 é menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 51, resultado positivo, e é 204, tá? Tudo isso sobre 2. Então, eu vou colocar uma seta de implicação. Vamos ver se ela está aqui. Então, eu tenho x igual 14
mais ou menos, raiz de 400 sobre 2. Bom, pessoal, na equação polinomial do segundo grau, esse 2, ele não só indica o grau do polinômio correspondente da equação, ele também indica quantas raízes ou zeros a minha função tem, tá? Isso daqui também determina uma função no plano cartesiano, tá? A função é uma relação entre dois conjuntos, x e y, tá? Essa função, ela tem várias aplicações. Para o nosso objetivo, que é do triângulo, que é da geometria, a gente vai considerar esse mais ou menos como sendo o valor válido, tá? Um valor válido para uma denominação de lado de triângulo, ou seja, um valor positivo, não tem como ser um valor negativo, tá? Então, toda equação polinomial do segundo grau, ela vai ter o x' e o x duas linhas. Quem vai ser o meu x'? O resultado dessa soma aqui, e o x duas linhas, o resultado dessa subtração, tá? Então, daí, temos, então, vou colocar aqui, x', que vai ser raiz de 400 é quanto, pessoal? 20. Muito obrigada. Já foi o que eu fiz. Então, em vez de raiz de 400, eu vou colocar o 20. 14 mais 20 sobre 2. Então, eu tenho 34 sobre 2, que é 17. muito bem. Exatamente. Aí, como é uma equação polinomial do segundo grau, eu tenho meu x duas linhas também, tá? Que em vez de ser 14 mais 20, vai ser 14 menos 20, né? Só que aí é o como eu expliquei para vocês. Por que esse valor não vai ser válido aqui, para mim? Porque 14 menos 20 é menos 6, né? Menos 6 sobre 2 resulta em menos 3. Não tem como eu ter uma medida de lado de um triângulo um valor negativo, tá? Então, essa aqui não é um resultado válido, tá? Para o nosso problema, certo? Então, eu vou colocar aqui em vermelho. Então, o resultado dessa questão, desse problema, é o 17, tá? E quem é esse x? Vamos voltar lá para a gente lembrar. É todo esse lado aqui, ó. Não preciso fazer mais nada, porque eu já apliquei ele aqui certinho e eu já tenho o resultado correto do valor de todo esse lado aqui. E esse problema aqui acabou sendo mais extenso do que eu imaginava, mas não tem problema. O importante é vocês compreenderem, tá? Bom, pessoal, quais são essas relações aqui que eu tenho? Por seno, qual é a relação? Eu acho que eu vou dar um enter aqui, porque eu queria tudo na mesma página. Aí, consegui. Então, quais são as relações existentes, tá? Por seno, nós temos o quê? Cateto oposto do ângulo sobre a hipotenusa. Aí, esse cateto oposto e cateto adjacente depende do ângulo qual eu estou me referindo, tá? Dos demais, um ângulo é de 90, os outros dois a soma deles também é 90. E aqui os ângulos, os valores para o seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, certo? E aí, trouxe aqui 2 problemas da lista de vocês, tá? Para a gente resolver juntos. Determine o seno do ângulo agudo assinalado em cada caso. Claro, aparentemente, esse problema ele é tão imediato que não tem nem muita reflexão. Um triângulo retângulo, o ângulo assinalado em destaque é o ângulo de C, tá? O cateto oposto ao ângulo de C é o 2, o 7 é a hipotenusa e aqui eu tenho o cateto adjacente. Aí determine o seno do ângulo agudo assinalado em cada caso. A hipotenusa 7, concordam comigo? O cateto oposto ao ângulo é 2.
para determinar o seno do ângulo agudo menor do que 90 graus, utilizamos a relação seno de C é igual ao cateto oposto ao ângulo de C dividido pela hipotenusa. Eu coloquei aqui as relações, tá? Independente, eu coloquei aqui seno de B, estão vendo? Só que, claro, isso vale para o C também, tá bem? Porque o que vai mudar é o cateto oposto ao ângulo que a gente estiver se referindo, beleza? Sabendo essa lei, a gente já tem o resultado de imediato, tá? E isso vale para as outras desse mesmo problema. Eu acho que tem letra A, B, C e D, né? Esse número 3. Não vejo necessidade de a gente fazer os demais. Por isso, eu selecionei esse barco atravessa um rio de 90 metros de largura, em um trecho em que as margens são paralelas. Devido à correnteza, segue uma direção que forma um ângulo de 76 graus com a margem de partida. Qual é a distância percorrida pelo barco? Eu, quando tô fazendo um problema de matemática, eu acabo sempre fazendo um desenho, né? Uma ideia do que seria isso que eu tô falando, tá? E aí, como eu fiz o meu esboço num papel, eu colei aqui, tá? Para vocês mais ou menos entenderem do que eu tô falando, tá? Então, tem um rio, de um lado, de uma extremidade à outra, eu tenho 97 metros, certo? E a correnteza fez com que o barco se desviasse, formando um ângulo de 76 graus, com a margem de partida, tá? Isso daqui é o ângulo que forma, tá? Eu acho, não sei na área de vocês, no curso de vocês, provavelmente vocês terão outras disciplinas que vão trabalhar com essa trigonometria aqui, com essa relação do seno, tá? Não só do seno, mas do seno, do cosseno e da tangente. Então, qual é a relação que eu tenho para calcular esse problema? Seno do ângulo é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa, certo? Aí, eu tenho que seno de 76 graus chegar aqui no triângulo retângulo, eu coloquei todos esses materiais. Um desses materiais tem a tabela de razões trigonométricas. Sim. Então, aqui tem os ângulos, ó, tá? E aí, a gente observa aqui que o de 76, tá? Aqui eu tenho seno, cosseno e tangente. É 0,97, tá? Então, foi daqui que saiu aquele valor, certo? Quando vocês estiverem fazendo uma prova, um concurso, ou alguma coisa nesse sentido, um questionário que eu coloque no SIGA com uma questão, eu vou informar, tá? Se for necessário esse conhecimento de vocês não precisam ter na mente de vocês, né, todos os ângulos, isso é bem complicado, né? Então, essas informações, geralmente, os enunciados dos problemas já trazem, tá? Eu, no caso, sugeri que vocês buscassem nessa tabela que eu coloquei no SIGA, junto com o resto do material. E aí, vocês observem que esse problema, ele não é difícil, né? Vocês tendo conhecimento de que o seno desse ângulo formado aqui é 0,97, aí vocês montam tranquilamente o seno de 76 é 0,97. O que eu fiz? O x passou para cá multiplicando e o seno de 76 passou dividindo, e aí eu obtive o resultado, que é 100, desse problema aí. Certo? E essa aqui foi a nossa aula de hoje. Sexta, 16h30. Isso, ficamos marcados, então, para sexta-feira, às 16h30 aqui. Vou mandar para vocês no WhatsApp e no SIGA o link. No Alegrete. Tá todo mundo em Alegrete aí? Eu tô em Cachoeiro do Sul. Já acabou. Eu tô em Alegrete. Eu tô em Alegrete, professora. Tá muito frio. Ah, é? Ah, eu gosto do frio, né, um pouco. Vamos ver. Numa noite. Hã? Eu tô em Alegrete, aqui tá frio também, tá bastante frio. Eu tô em Manuel Viana, muito frio. A Tainara, estou em Alegrete. Mas tá bem bom, né, para estudar matemática e trigonometria. O que vocês acham? Oi, Nenê. Isso aí, irmã da Indiara, ninguém te chamou na conversa. Ai, olha que amor! Oi, Como é que é o teu nome? Bem,
E do lado da Camila. Adiante. Ai, meu Deus. A minha tá lá na minha mãe. Agora eu vou encerrar a aula e vou lá buscar. Pessoal, encerramos aqui, então. Foi um prazer. Companhia de vocês. Um abraço e até sexta-feira, então, tá? Vou mandar mais uma lista ali para vocês. Poucas Boa questões, noite, só para. professora. Boa noite, Yara e demais colegas. Então, tá. Boa noite. Boa noite a todos.